A gente está aqui num bate-papo, num cafezinho com o Júnior, falando sobre pessoas que Deus usa na nossa vida, né? São sementes que vão sendo jogadas ali naquele coração. Deus prepara, né, o solo e aquela semente vai germinando. Aí vem outra pessoa, rega, aí vem outra pessoa, joga outra semente. Quando você vê, gera frutos ali dentro daquela vida, e aquela vida vai ser usada também para abençoar outras, e é isso, né? Ser igreja é sobre isso, independente de denominação, independente de onde você está, e somos tão diferentes, mas somos um povo servindo ao nosso Senhor, né? Isto conhecerão que sois meus discípulos, né? Se vos amardes uns aos outros, se vocês estiverem em comunhão. Então, é importante que a gente entenda que cada um tem uma função e que nós fazemos parte de um reino. Nós não somos uma igreja denominacional, nós somos o reino de Deus espalhado sobre a terra em diferentes cores, em diferentes formas. O que não muda? O conteúdo. Se o conteúdo for o mesmo, se o conteúdo for a palavra de Deus, vai haver geração de vida. O arrebatamento, se ele é antes ou se ele é depois, se eu sou arminiano, se eu sou calvinista, são coisas de tão menor importância diante do que é o reino e do sacrifício que Jesus fez para que todos tivessem vida e vida eterna, que a gente tem que parar de se pegar nessas diferenças e se juntar naquilo que realmente é essencial. Somos irmãos em Cristo, e irmãos são diferentes. Eu tenho irmãos, você tem irmãos, e a gente nem sempre se dá bem com o irmão, a gente nem sempre pensa igual, mas a gente não deixa de amar porque pensa diferente. Ele é irmão, então por que no reino de Deus é tão difícil que isso aconteça? É verdade. E nós vamos passar a eternidade juntos, né? Então... é só um pouquinho de tempo, né? A gente precisa se unir mesmo, e a gente precisa se levantar com força, pedir a Deus que fortaleça essa unidade entre nós, a lembrança do propósito, para que a gente consiga trabalhar, consiga ir além das diferenças, porque é maravilhoso que sejamos diferentes, mas como é difícil lidar com as diferenças no dia a dia, né? Meu pastor sempre fala que a gente tem que trabalhar para o reino, e a visão de reino que a nossa igreja tem é muito clara. Então, assim, nós estamos em processo de reforma, nós somos assembleianos, e nós encontramos uma igreja batista que estava precisando de ajuda para reformar o telhado deles. E nós simplesmente começamos a ajudá-los também a reformar o telhado deles. Eu acho que a gente precisa expandir as fronteiras, precisa alargar as estacas da tenda. E agora a gente está aqui na Expo Cristã, que é um evento grande, muita gente, de muitas igrejas. Verdade. E nesses dias em que você esteve aqui, certamente se conectou com muita gente, pôde viver essa unidade. Você tem alguma experiência interessante para compartilhar sobre esses dias? É muito legal porque, por exemplo, eu estou fazendo serviços para uma editora, para a editora Samaria, e aí eu fui convidado para vir fazer mediação para a editora Coerência. E de verdade não há problema nenhum, porque a editora também a editora é de um membro da igreja, então ele também tem essa visão de reino. A gente está aqui para colaborar. Eu ouvi a Lilian, que é a dona da editora Coerência, falando sobre isso. Eu quero mais que tenha mais editoras, porque quanto mais editoras tiver, mais vai vir gente atrás de livro, e aí ao circular nos corredores vendo o livro das outras editoras, eles vão visitar a nossa também. A ideia de concorrência é uma ideia tão secular, tão mundana, sim, tão mesquinha, que a gente tem que tirar isso da cabeça. Sim. A gente está aqui para construir realmente um reino. Certeza. Isso é importante. Muito interessante você tocar nesse assunto, porque a gente tem uma experiência de muitos eventos, de participar de muitos eventos de empreendedorismo, de feiras de negócios e produtos e tudo. E a gente vê realmente essa concorrência do mundo. E quando a gente participou da FEFIC, tanto no Retiro quanto nas feiras, a gente pode ver isso. Os autores entre si, eles não têm essa visão de concorrência do mundo. Alguém vai comprar o seu livro hoje, ou não vai comprar o seu livro hoje, vai comprar o de outro. Amém! É um leitor que está sendo formado. Um dia alguém vai comprar o seu, e é isso. Acho que a gente precisa parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora. Quando a gente fala de igreja, o termo grego é eclésia, e eclésia é chamados para fora e não chamados para dentro. Quando a minha igreja realiza o trabalho que a gente chama de fora da caixa e leva alimentos, roupa, cobertores para moradores de rua, para comunidades carentes, a gente não está cadastrando gente para a igreja, a gente não leva um formulário, você tem que se filiar à igreja. A gente está indo lá para abençoar a vida de pessoas. A gente leva alimentos, a gente leva a palavra de Deus, a gente leva um abraço, a gente leva um carinho. Isso faz uma diferença na vida dessas pessoas. Então, não me importa se amanhã ou depois elas vão ou não vir para nossa igreja ou para outra igreja cristã. O importante é que elas ouçam a palavra e que elas procurem aquele que é o dono da palavra.
Júnior, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando. Júnior já estava indo embora quando a gente chamou ele para tomar um café, porque eu não podia perder esse bate-papo. Quando a gente soube que ia se encontrar, já estava pensando, a gente precisa bater um papo, gravar alguma coisa, porque eu sei que Deus fala através da sua vida, através da sua boca. Se é a boca do Senhor no mundo, eu oro para que Ele conserve isso, para que Ele te faça permanecer nos caminhos dEle por todos os dias em que você viver nessa terra. Eu agradeço por esse tempo, por essa oportunidade, porque eu volto naquilo que eu disse, né? Eu não me importo de ser a mula que Deus vai usar, desde que Ele usa como o Senhor quiser, eis-me aqui. Eu acho que coisas pequenas e coisas grandes são pequenas e grandes aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, elas são importantes, todas elas. Quando a gente faz a vontade do Pai, por menor que seja esse ato, é a vontade do Pai. E o Pai se alegra quando o Filho ouve e atende o seu chamado. Então eu acho que a gente pode fazer muita coisa para o reino de Deus e todas elas são importantes. E isso que você está fazendo, que vocês estão fazendo, indo até os lugares, conversando com as pessoas, trazendo pessoas para conhecerem esse tipo de testemunho, para conhecerem os lugares onde vocês estão, as obras que vocês conhecem, isso vai levar pessoas a uma experiência com Ele, porque se você não tiver experiência com Ele aqui na Terra, você vai fazer o que no céu? Nada disso é merecimento, nada disso somos nós. Nossa força de trabalho, nossa inteligência, nossa sabedoria, tudo depende dele. Então é muito bom ter esse papo com vocês aqui. Muito obrigado.